Com a palavra, o deputado Valmir Assunção. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, essa CPI, eu já disse algumas vezes e vou repetir, que nessa CPI já tem um relatório pronto. Essa CPI é um palco para os bolsonaristas que perderam a eleição para presidente, aí não tem narrativa, agora querem criar uma narrativa na sociedade. É isso. Sabe por quê? Eu nunca vi uma CPI estar em um motivo ouvindo uma testemunha ou quem seja investigado, aí de repente o relator orienta essa pessoa a se retirar. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um presidente de uma CPI ficar sendo orientado pelo relator o que fazer. Pelo amor de Deus, gente. Nós temos que tratar isso com coisa séria. Nós não podemos brincar aqui, não. O que vocês fizeram aqui hoje é um deboche do povo simples, pobre e humilde desse país. Vocês chegaram e dizer um acampamento, não tem esgoto, não tem casas. Olha, no acampamento, porque não tem uma casa decente, porque não tem uma estrutura decente, porque não tem alimentação decente. Não tem alimentação e não tem casa e não tem esgoto. Sabe por quê? Porque vocês governaram 4 anos esse país. Inclusive, o relator dessa CPI era ministro e não fez um investimento, não desapropriou uma área de terra nesse país. É por isso que não tem reforma agrária. O que se faz no dia a dia, no acampamento, é pressionar o Estado brasileiro a cumprir a Constituição Federal, desapropriar as terras para assentar as famílias e as famílias ter direito a produzir o seu alimento. É isso. Aí o que Bolsonaro fez? Na Bahia, tem uma deputada que sempre pergunta que quantos títulos deu na Bahia. Lá nós temos 50 mil famílias assentadas. 50 mil. Ele deu 400 títulos. A única coisa que ele fez, essas famílias estão debaixo da lona preta, sem casa, sem nada, porque vocês não fizeram nada para tirar essa família da pobreza. Essa que é a grande verdade. Não deram crédito, investimento, não fizeram nada. Aí vocês trazem as famílias aqui. Sabe o que vai acontecer? E eu estou falando com todo mundo que está nos assistindo. Sabe o que vai acontecer com essas famílias? Essas famílias estão em um acampamento, gente, que tem reintegração de posse. O que vocês deveriam estar discutindo aqui é como impedir o despejo daquela área. Sabe o que vocês estão fazendo aqui? Humilhando as pessoas pobres nesse país. Essa que é a grande verdade. Então, meus companheiros, deputados, deputadas, menos. Porque, vou dar um exemplo da pobreza, que muitas vezes vocês ignoram, porque o pobre, vocês dizem que é o movimento sem terra que faz isso, aqui não. Vocês utilizam o pobre como massa de manobra. Estive em São Paulo, esses dias agora, o centro de São Paulo, a quantidade de gente pobre, miserável naquela cidade, é um negócio absurdo. É algo que eu nunca tinha visto na minha vida. E a pobreza está em todos os lugares desse país, porque Bolsonaro só olhou para o rico. Esse que é a grande realidade do nosso país. E eu quero dizer que quando diz sobre armas, facão, foice, machado, quem tem armas são aqueles que Bolsonaro liberou para utilizar as armas, para poder utilizar essas armas contra o povo, contra os trabalhadores, contra os sem terra. Vocês não podem negar isso. Então, senhor presidente, essa CPI já tem um relatório pronto. Criminalizar os movimentos sociais. E essa pessoa que acusou uma série de pessoas
Aqui, quando essas pessoas entrarem na justiça, vocês não vão ser solidários a elas, vocês não vão botar advogado para defender elas. Isso que é a grande tristeza nossa, e a grande tristeza para nós aqui, que essa comissão não tem o direito de fazer isso com o povo, não tem o direito de fazer isso com a pobreza que nós temos nesse país. Nós deveríamos estar discutindo aqui, era um investimento para diminuir a desigualdade social, fazer reforma agrária, reforma urbana, investimento no nosso país, era isso que nós estamos fazendo. Agora vocês não querem fazer isso. Vocês não estão preocupados com a função social da terra. Vocês estão preocupados em defender justamente os ricos, independente se eles têm a terra ou não. Porque nós sempre falamos aqui que o agronegócio, aquele que produz e cumpre a Constituição, esse, tudo bem, tranquilo. Agora, aquele que não cumpre a Constituição, que não cumpre a função social da terra, que não cumpre o artigo 184, 186 da Constituição, esses que se diz proprietário vai ser ocupado. Vocês queira ou não queira, porque nós aqui podemos passar, mas os movimentos populares não passarão, porque eles ficam para poder construir a sua própria história. Aqui nós somos descendentes de Antônio Conselheiro, somos descendentes de Zumbi, de Dandara, daquela que deram a sua vida na luta. E não tem problema nenhum vocês criminalizar um ou dois ou quem quer que seja, mas a luta continua pela reforma agrária, independente da vontade de vocês.